sofre calado, a gente não quer falar, porque a gente acha que tá incomodando. Tem pessoas que acham que a gente tá chamando atenção. Gente, depressão, ansiedade nunca é. Nunca é. Vou falar pra vocês, na maioria das vezes não é pra chamar a atenção de ninguém, pra fazer chantagem emocional, gente. A pessoa feliz, ela não quer fazer isso com ninguém, não. Ela vive a vida dela, ela toca a vida dela, ela não quer chamar a atenção de ninguém. Então, fique alerta a esses sintomas numa pessoa, né? Se a pessoa tá triste, se você tá vendo o comportamento dela diferente já há tempo, então preste atenção. Preste atenção, porque às vezes a pessoa não quer incomodar realmente, porque a gente acha que tá incomodando as pessoas. Se a pessoa tá lá vivendo a vida dela, a gente não quer incomodar ela, não quer vir com os nossos problemas. Tem pessoas que tá aberta a ouvir, tem pessoas que não tá aberta a ouvir, né? Então, pessoal, nunca é pra chamar atenção, fazer chantagem emocional. Imagina, uma pessoa feliz não precisa disso, né? Então, gente, eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa à sua vida com esse vídeo, que é a minha intenção, né? Nunca é passar uma coisa negativa aqui, não é. Mas eu acho necessário, né, falar sobre isso. Falar o que me ajuda, né? Porque isso pode ajudar alguém, salvar até a vida de alguém. Porque salva a minha vida também. Isso salva a minha vida. Então, se isso for de algo positivo para alguém, eu acho que eu tenho que compartilhar, né? Não é porque é, a princípio, algo negativo que eu não vou deixar de compartilhar. Gente, eu vou parar por aqui que o vídeo já tá grande. Eu nem sei se eu vou conseguir postar. Mas é isso, gente. Depois desse vídeo, gente, eu vou postar um vídeo, um devocional, que esse salmo sempre me ajudou quando eu tive na depressão grave e me ajuda até hoje, né? Eu sempre leio ele quando eu tô triste, me ajuda muito. E eu vou ler ele aqui com vocês, pra compartilhar aqui com vocês, né? Talvez te ajude também. Tá bom, gente? Beijo, ó. Grande beijo, fiquem todos com Deus, tchau. E eu espero que você esteja bem, né? Que esse vídeo chegue até você com saúde mental, física, emocional, né? Fica com Deus. Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Faz tempo que eu não venho aqui, né, gente? Faz tempo. Mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês porque que eu tô sumidinha daqui, né? Eu acho que vocês vão me entender. Pessoal, eu andei muito cansada, sabe? Eu tava numa fase muito cansada. Agora eu tô melhor, graças a Deus. Eu dei um tempo, né, pra mim, pra minha mente. Eu tava muito cansada. Não só fisicamente, né? Eu tava muito cansada mentalmente também. Eu tava muito assim, me sentindo uma pressão muito grande na minha cabeça. Talvez por certas atitudes que eu tava tendo, né? Talvez pela minha fase de menopausa, que eu acho que eu tô entrando, né? Eu tô tendo sintomas de pré-menopausa, né? A doutora falou que não, mas eu tô começando, eu acho, né? Pré, né? Não é ainda ela, que a menopausa, os médicos só falam que a gente tá entrando quando fica um ano, né? Inteiro sem o ciclo menstrual, né? Mas, pessoal, eu já tenho muitos sintomas, como calorão, memória, gente, tá afetando demais minha memória. E fadiga, ansiedade, né, porque ela afeta muito essa parte psicológica da gente, não só a física, mas psicológica também. Então, pessoal, eu tava muito, assim, cansada mentalmente, sabe? E eu falei que também, talvez por causa de atitudes minhas, né, que eu tava usando muito redes sociais, né, me entretendo. Quando eu tinha tempo, assim, vago, eu ficava muito, assim, às vezes no Facebook, TikTok, Instagram bem pouco, né, que eu quase não uso Instagram hoje, né, hoje em dia, eu já usei mais, mas hoje em dia não uso mais.
E aí, pessoal, eu tava vendo que aquilo tudo, além das minhas atividades, né, que eu faço, que eu cuido da minha mãe, né, eu tenho minhas atividades da minha casa, né, e tudo. Então eu tava muito sobrecarregada, né? Porque a parte física, gente, quando a gente descansa, né, então o corpo descansa, tudo bem, mas quando a gente tá cansada mentalmente, é difícil, né? Você tem que encontrar um jeito de você descansar sua mente. Então, o que eu fiz? Eu tô tentando explicar pra vocês, gente, por que eu tô sumido. Depois eu vou entrar em outro assunto, que é um assunto mesmo desse vídeo, né? Então, o que eu fiz? Eu desativei minhas redes sociais, Facebook, Instagram e... Facebook, Instagram. Eu deixei, assim, eu sempre entro, assim, mais no YouTube, que tem vídeos, né? A gente escolhe o que a gente quer ver no YouTube, né? Então, essas coisas, assim, eu achei que, assim, que tava sobrecarregando demais a minha mente. Então, eu desativei e eu achei uma melhora muito grande na minha vida. Até, assim... em relação às coisas, né, que eu tenho que fazer, sobra mais tempo, né, minha qualidade de vida melhorou muito. É tipo uma higiene mental, assim, né, porque no meu caso, gente, me deixa muito ansiosa. Não é culpa, assim, eu não creio que é culpa das redes sociais, da internet, né, a internet tá aí, é muito bom pra muita coisa, né, gente, traz muito conhecimento bom pra gente. Mas também tem esse efeito negativo que se a gente não souber usar, né, traz muita pressão psicológica pra gente, né, muita informação, né, se eu posso dizer assim. Então, pessoal, foi por isso que eu dei um tempo, né, daqui, eu falei assim, não, eu vou dar um tempo e vou voltar quando eu estiver bem, né, explicar pra eles por que eu... E também toda a minha vida, né, gente, né, muita correria e aí juntou uma coisa com outra, eu tava muito cansada. E agora, graças a Deus, eu tô mais descansada, né, tô bem. E, pessoal, bom, explicado o porquê, né, que eu tava sumida, né, que eu tava muito cansada fisicamente, mentalmente, eu queria descansar um pouco a minha mente, né. Então, eu quero entrar num assunto hoje, gente, com vocês, eu quero falar sobre depressão, né, que é um assunto que eu sempre... que foi o assunto que eu comecei aqui, né, gente, o canal, né, e... pra quem tá chegando aqui agora, gente, seja muito bem-vindo, né, a gente chegou aos 600 inscritos, eu tô muito feliz, né, e a gente começou esse canal falando de depressão. Eu vou sempre falar esse assunto aqui, porque eu ainda lido com isso até hoje, né, e ainda mais agora que tá chegando essa fase minha de menopausa, a gente tem muitos sintomas, né, psicológicos. Então, eu tenho sentido uma piora no meu quadro mental, né. Eu tava vendo um vídeo do médico ontem falando que a gente tem muitos sintomas psicológicos também, não só físicos, com a chegada da menopausa, com a pré ou com quem já está na menopausa, né. Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre depressão, né, que foi o assunto que a gente começou aqui. Eu sempre vou falar desse assunto aqui, né, porque eu já trato ela desde 2016. E, pessoal, eu tive muitas melhoras, né, desses anos pra cá. Eu fiquei um bom tempo, assim, sem sintomas graves, né, que eu posso considerar graves, né. Mas de uns 2 anos mais ou menos pra cá, por causa de TPM, eu comecei a, como eu sempre falei nos vídeos pra vocês, né, gente, ter sintomas, de ficar assim, caída, com crises depressivas durante a TPM, que durava aí 20 dias, né, maior parte do meu mês, gente, às vezes eu ficava caída, né. Depois que eu comecei a tomar o chá de amora, né, que foi uma amiga que indicou pra mim, eu comecei a ter melhoras, gente, porque olha, eu venho sofrendo já há um tempo, eu acho que quase uns 2 anos já, assim, com essas crises caídas por causa de TPM. Então, gente, esse mês foi difícil também, mesmo tomando chá, né, porque cada mês é diferente, né, gente, cada época você tá de um jeito, então o seu corpo responde de uma forma, nem sempre, né, a gente tá igual. Então esse mês eu tive fiquei muito ansiosa, memória sempre
prejudicada, sabe? Muito esquecimento, tá afetando muito minha memória. E, pessoal, aí entrando nessa parte psicológica, gente, que eu quero falar com vocês sobre a depressão, né? Esse mês eu tive momentos difíceis, né? Porque, como eu tô falando, a menopausa, ela mexe, né? Com esses sintomas da gente psicológico, né? E quando a gente tem gatilhos, pessoal, na depressão, eu já tava me sentindo assim muito ansiosa, né? Como eu tô falando pra vocês. Mas eu tive gatilhos. Gatilhos é quando a gente tem problemas, né, gente? A gente tem aborrecimentos, como todo mundo tem, né? A gente se entristece com alguma coisa. Qualquer coisa que acontece assim que pode te tirar ali do seu estado habitual, né? Você sai ali, aí aquilo é um gatilho pra você ter a crise de ansiedade, pra quem tem ansiedade, né, que eu tenho os dois, ou depressiva, né? Então, eu tive gatilhos esse mês, então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, que eu acho um assunto muito importante, apesar, gente, de ser um assunto pesado, né? Aí você pode falar assim, Odisseia, mas é um assunto pesado, o Natal tá chegando, né? Isso é uma coisa negativa. Mas tem coisas, pessoal, que a gente tem que falar, né? A gente tem que falar porque isso pode ser positivo para algumas pessoas. Porque nem sempre uma coisa negativa que a gente fala é uma coisa totalmente negativa, né? Às vezes ali tem um pouco de uma coisa de positividade também, né? É uma experiência que eu vou trocar com vocês, né? Como sempre aqui, eu tô sempre dividindo experiências minhas com vocês, vocês comigo. E eu acho importante falar disso. Então, eu tive um gatilho. Espero que esse vídeo não fique muito grande, né? Pra eu conseguir postar. Eu tive um gatilho, eu fiquei com uma crise ansiosa ou depressiva. Então, essa crise foi muito forte. E, gente, eu tive desejo de suicídio. Gente, eu sei que esse é um assunto assim muito pesado, sabe? Só de falar eu já fico assim. Porque aí às vezes a pessoa pode pensar assim, Odisseia, mas você é cristã, né? Você é cristã, como assim? Gente, a depressão, ela não escolhe ninguém. Ela não escolhe se a pessoa tem um nível de espiritualidade, né, de fé. Ela não escolhe ninguém. Então, gente, foi assim uma coisa, eu, nesses 6 anos de história com a depressão, eu tive poucos, assim, desejos de suicídio, sabe? Foi poucos momentos, assim, que eu lembrei. Claro que quando eu tava na depressão grave, eu lembro que eu tinha, né? Sempre vinha os pensamentos, mas eu me apegava ali na palavra, que é depois que eu quero entrar aqui com vocês, que é a parte positiva que eu quero entrar aqui com vocês, falando da minha experiência, né? Quando eu tava na depressão grave, né, muito grave, pra quem não sabe, eu fiquei 1 ano, né, na cama mesmo, com muitos sintomas, gente. Se você quiser dar uma olhadinha no meu primeiro vídeo, você vai ver que os sintomas que eu tive com a depressão que eu tive, né, então foram muitos. E eu, às vezes, tinha esses desejos. Mas, assim, passava, né, e, né, como eu já sou cristã há tempo, então eu sempre me apeguei muito com a palavra, né, em lembrar nesses momentos da palavra de Deus.
Então, isso me ajudou muito e me ajuda até hoje, né? Então, pessoal, quando aconteceu isso comigo esse mês, o que eu fiz, né? Gente, assim, é uma coisa que a gente não controla. Aí voltando lá no, né, eu sou cristã, né? Conheço a palavra, mas isso não me impede de ter pensamentos. Pensamentos, gente, a gente não controla, né? Ele vem na nossa mente, né? Quem dera se a gente pudesse controlar pensamentos, mas a gente não controla. Ele vem. Aí a gente escolhe, né? É muito difícil mesmo. Vou falar uma coisa pra vocês. É muito difícil. Quando ele vem, gente, porque ele dura ali em torno de, pra mim pelo menos, tem pessoas que eu sei que dura mais tempo, né? Tem pessoas que têm esses pensamentos persistentes. Mas no meu caso, ele dura pouco tempo, assim, em torno de 1 minuto ou 2, né? Já percebi isso. Então, mas dessa vez foi um desejo muito forte, sabe, gente? Assim, aquele pensamento e tipo assim, não vale a pena, né? Assim, a gente pensa isso, gente. Pra você que tá aqui e não tem depressão, se você tá assistindo o vídeo, né, só pra você ter uma ideia, ou você quer assistir pra você ajudar alguém, só pra você ter uma ideia, gente, é muito difícil. Muito difícil mesmo, sabe por quê? Porque vem aquele desejo, aquele sentimento tão forte. Se você não tiver uma base assim, se você não tiver alguma coisa pra se apegar, a gente acaba dando fim à nossa vida. É uma coisa muito difícil, mas é muito forte o desejo, sabe? E a gente pensa isso, a gente pensa, não vale a pena, né? Porque a tristeza é tão grande assim, na hora, você pensa, não vale a pena não. Faz isso na sua vida. Então, no meu caso, ele dura assim, em torno de 1 minuto ou 2, às vezes nem isso. Porque pensamento é assim, né, gente? É uma coisa que vem e vai, ele não permanece assim, né? É como eu tô falando, tem pessoas que duram mais tempo. Mas no meu caso é assim. Então, o que eu faço quando esse pensamento vem, né? Quando eu tenho esse gatilho, nesses gatilhos, quando esse pensamento vem na minha mente, eu questiono esse pensamento. Quando eu fazia isso lá atrás, né? Quando eu tava na depressão grave, que eu tinha mais pensamentos recorrentes, né? Era sempre assim. Agora é mais difícil, né? Como eu tô falando pra vocês, eu avancei muito no meu tratamento. E hoje eu só tenho crise depressiva quando eu tenho gatilho, né? Quando eu tenho um gatilho, aí vem. E dessa vez veio com pensamentos negativos. Então, o que eu faço? Eu questiono aquele pensamento. Eu paro, respiro e fico pensando. Eu fico olhando pro pensamento, eu fico reparando ele. Eu questiono esse pensamento. Por quê? Né, graças a Deus eu tenho a Bíblia, né, que eu leio sempre. A gente, quando conhece a palavra de Deus, gente, é bem assim, como eu posso dizer? É diferente, né? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, porque o Senhor fala na palavra dele que o inimigo, né, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Então quem veio? Aí eu me questiono, eu me pergunto, né? Quem veio para matar, roubar e destruir? O Senhor quer que eu faça isso com a minha vida? Deus quer que eu faça isso com a minha vida? Não, Ele não quer, porque Ele fala na palavra dele que só Ele tem o poder para dar a vida. Ele dá a vida e tira a vida, né? No tempo dele, né? Como Ele fala em Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes 1, né? Que a gente já leu aqui. Que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de morrer, né? Há tempo de plantar, de colher. Então, só o Senhor. Então eu penso isso, sempre vem esse pensamento na minha mente. Eu sempre questionar o seu pensamento, gente, é uma coisa muito importante durante esse tempo, né? Questione esse pensamento. Claro que você tá triste, né? Olha o coração como ele é enganoso, né? O sentimento, ele gera um pensamento e pode gerar uma ação, que é a gente, né, tomar uma atitude dessa contra a nossa própria vida, né?
infelizmente é uma coisa forte, mas é uma coisa que eu tenho que falar aqui, é uma coisa que acontece com muita gente, isso pode ajudar alguém, gente. Então, por isso que eu tô falando isso aqui. Então, eu questiono na palavra, quem quer que eu faça isso? Claro que a depressão é uma doença, mas o inimigo, ele aproveita desse momento, da nossa fragilidade, da nossa... desse sentimento do coração da gente, de se sentir assim triste e querer fazer isso, pra às vezes a pessoa fazer, porque é questão de minutos, gente, não é muito tempo, né? A gente sabe disso. Então, eu faço isso, gente, eu questiono esse pensamento, porque quem quer que eu faça isso? Não é Deus que me deu a vida, não é o Senhor que me deu a vida. Eu tô aqui por um propósito, né? Nós todos estamos aqui. Você também tá aqui por um propósito. Eu acredito isso. Aqui nesse mundo, né? O Senhor, Ele permitiu que a gente estivesse aqui na Terra por um propósito. Então, Ele não quer que a gente faça isso. Ele nos deu a vida, né? E a vida é algo tão precioso, é algo tão bonito. É tão bom quando a gente tá bem, tá feliz, né? Então, gente, questione esse pensamento quando você tiver esse pensamento. Quando você estiver numa crise ansiosa ou depressiva, questione esse pensamento. Pare e respire um pouco. Respire um pouco, porque esse é o tempo que você vai ter para esse pensamento passar. Porque ele passa, né? Ele passa. Graças a Deus ele passa. E aí, gente, é essa experiência que eu quero contar pra vocês. Eu tive... né, esse pensamento esse mês, né? Infelizmente, um desejo, não sei, enfim, mas graças a Deus. É assim que eu ajo quando ele vem, né? Fica quietinho, gente. Só o fato de você ficar quietinho no seu lugar, você vai ter tempo pra você pensar, você respirar. Respire 3 vezes, faça uma respiração profunda umas 3 vezes. Porque nesse tempo, os seus pensamentos vão limpar e você vai ter mais discernimento, né? Porque a ansiedade e a depressão é assim, os seus pensamentos ficam acelerados, você pensa muitas coisas negativas. Então, esse é o tempo que você vai ter pra pensar. Fica quietinho, respira. Só isso aí já é um ato de sabedoria, sabe como? Pra você sair desse momento tão difícil, que é ter esse sentimento, sabe? E como eu tava falando, né, gente, a gente, por ser cristão, a gente não tá impedido de ter esses pensamentos. Esse dia eu tava ouvindo uma pregação de um pastor, eu tenho ouvido bastante as pregações dele, é pastor Hernandes Soares, eu acho, eu sempre esqueço o nome dele, mas é muito forte as pregações dele. E ele estava falando sobre exatamente isso, a depressão, né? E ele vê assim como eu vejo, porque muitas pessoas cristãs e muitos pastores veem isso como uma coisa espiritual. E não é, gente. Tem casos que a pessoa ora e aquilo vai embora. Fica ali em oração, corrente, faz campanha e vai embora. Mas tem pessoas que não que precisa realmente de um tratamento, né? E precisa ficar em tratamento durante vários anos, né? É um processo. Eu já aceitei que isso é um processo em mim, né? Que às vezes o Senhor está até trabalhando coisas em mim. E então isso não é uma questão espiritual. É como ele falou. Quando a gente tem um resfriado, você não precisa ter espiritualidade, ter Espírito Santo pra você ter um resfriado ou não. Um resfriado você vai ter. Então é igual a mesma coisa a depressão. A depressão é uma doença, é um transtorno, uma doença, né, infelizmente, né, mental, que afeta o nosso cérebro, como tantas outras, né? E infelizmente tem momentos que a gente tem esses gatilhos, a gente tem esses pensamentos, né? Que o Senhor tenha muita misericórdia de nós, que Ele possa nos dar muita sabedoria nesses momentos, né? Porque é muito difícil, gente. Pra mim, que leio a palavra, né? Não vou falar que eu conheço a palavra, porque eu conheço algumas partes da Bíblia, né? Mas eu sei
passagem que fala, né, que o inimigo quer tirar nossa vida, Deus não quer, ele quer no tempo certo, né, não assim, dessa forma. Dessa forma ele não quer que a gente faça isso com a nossa vida. Então, que ele nos dê sabedoria e paciência para passar por esses momentos difíceis, né? É a única coisa que sempre eu peço a Deus, que o Senhor nos dê calma, paciência, sabedoria, né? Discernimento, para a gente ter nesses momentos tão difíceis que é passar por isso. E pessoal, se você tiver com um familiar nessa situação, gente, não negligencie isso. Se você vê sinais, não negligencie isso. Principalmente, tem vezes, gente, que a gente nem quer incomodar ninguém. A gente sofre sozinho. Oi, gente. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Quanto tempo?